Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível gastrointestinal, esse medicamento pode ter como uma das suas reações adversas epigastalgia, sendo que o vômito é uma contração involuntária do estômago. Esse medicamento pode vir causar insuficiência renal aguda no paciente que está fazendo uso de diclofenaco. A insuficiência renal aguda, ela desenvolve-se rapidamente dentro de poucas horas ou alguns dias e pode ser fatal, que pode ser considerado oligúria quando se produz uma quantidade entre 100 ml a 400 ml de urina num período de 24 horas. Esse medicamento pode vir causar leucopenia, agranulocitose, trombocitopenia e também anemia plástica e também anemia hemolítica. As reações adversas de diclofenaco a nível do fígado pode vir a acontecer nesse paciente que apresentar reações adversas hepatite grave. No caso da hepatite grave, que é o uso crônico de diclofenaco, pode levar a hepatite grave, que pode levar assim a uma reação inflamatória no fígado denominada de hepatite medicamentosa. E dermatite, o que é uma dermatite? É um termo geral que descreve assim uma inflamação na pele ou uma inflamação cutânea. A primeira reação que eu vou estar citando aqui para vocês é a palpitação. O paciente ele pode relatar para você que ele está apresentando palpitações. Essa palavra aí se refere a ritmo de padrão rápido, ou seja, está havendo uma palpitação cardíaca, então também chamado de taquiarritmia. Ela ocorre quando o coração bate em um ritmo acelerado. Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o diclofenaco potássio. Eu tenho que abordar inicialmente com vocês sobre o mecanismo de ação do diclofenaco. No caso do mecanismo de ação do diclofenaco, este medicamento inibe a síntese de prostaglandina, ou seja, esse medicamento inibe a produção de prostaglandina em nosso organismo. Além desse mecanismo de ação do diclofenaco, esse medicamento também tem uma ação antirreumática, anti-inflamatória e também antidimenorréica. Mas você pode perguntar, enfermeiro, aonde atua a prostaglandina em nosso organismo? A prostaglandina estão envolvidas principalmente na regulação da pressão arterial, na resposta inflamatória, na coagulação sanguínea, na contração e relaxamento muscular. Além disso, a prostaglandina também está envolvida na produção de muco e na sensibilidade à dor. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível gastrointestinal, esse medicamento pode ter como uma das suas reações adversas epigastalgia, onde o paciente pode vir se queixar de dor no abdômen superior, ou seja, popularmente conhecida epigastalgia como dor na boca do estômago. Outra reação adversa em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco, o paciente pode vir a apresentar náusea, mas no caso da náusea, que é uma sensação ou mal-estar na região do estômago, que é acompanhada principalmente de ânsia de vômito. Outra reação adversa de diclofenaco em paciente que está fazendo uso de diclofenaco é que o paciente pode vir a apresentar vômito também, tá certo? Que é uma das reações adversas de diclofenaco a nível gastrointestinal, sendo que o vômito é uma contração involuntária do estômago que empurra assim todo o conteúdo que está no estômago para fora, ou seja, ele vai empurrar todo o conteúdo que está no estômago para fora através da boca. Além dessas reações adversas que eu citei agora para vocês, que é epigastalgia, náusea e vômito, o diclofenaco também pode vir causar constipação, como um dos efeitos das reações adversas do diclofenaco a nível gastrointestinal. O diclofenaco, aí repetindo para vocês, pode vir causar constipação no paciente. A constipação acontece quando a pessoa evacua com um tempo menos de 3 vezes por semana ou tem uma dificuldade aí para evacuar. Além dessas reações, eu posso citar também como outra reação adversa de diclofenaco a nível gastrointestinal é que o paciente pode vir a apresentar diarreia, que é o aumento do trânsito intestinal, onde nesse caso aí vai acontecer um desarranjo no intestino com o aumento do número de evacuações e fezes amolecidas ou líquida do paciente. Além dessas reações adversas que já foram citadas, o paciente pode vir a apresentar como reação adversa ao diclofenaco, pode vir a apresentar indigestão, que é o desconforto na área superior do abdômen, descrita como sensação de queimação, inchaço, flatulência, náusea,
saciedade muito rápida depois de comer ou se alimentar. Ou seja, isso pode acontecer durante o café da manhã, durante o almoço e também durante o jantar. Além dessas reações, o paciente pode vir apresentar também dores e cólicas abdominais. Essas cólicas abdominais e dores abdominais são consequências de distúrbio que pode vir a acontecer a nível do estômago e a nível do trato gastrointestinal. Além dessas reações que eu acabei de citar, o paciente pode vir a apresentar úlcera péptica. Se o paciente tem úlcera péptica, pode vir a apresentar sangramento e perfuração. Por isso que nós sempre orientamos aqui no canal, o paciente que já tem diagnóstico de úlcera péptica não deve tomar o diclofenaco, pode vir agravar a situação clínica dele. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário, esse medicamento pode vir causar insuficiência renal aguda no paciente que está fazendo uso de diclofenaco. A insuficiência renal aguda, ela desenvolve-se rapidamente dentro de poucas horas ou alguns dias e pode ser fatal. É mais comum em pessoas que estão gravemente doentes ou hospitalizadas. Outra reação adversa de diclofenaco a nível geniturinário é que o paciente pode vir a apresentar nefrite intersticial, que é uma inflamação que afeta os túbulos renais e os tecidos que circundam os rins. Este distúrbio pode ser causado por várias doenças, medicamentos e também certas toxinas que lesionam o rins. Nesse caso, o medicamento que pode vir causar nefrite intersticial, que nós estamos falando aqui, é o diclofenaco. Além dessas reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário, outra reação que o paciente pode vir a ter desse medicamento a nível geniturinário, o paciente pode vir a apresentar oligúria, que é a diminuição da quantidade de diurese, que pode ser considerado oligúria quando se produz uma quantidade entre 100 ml a 400 ml de urina num período de 24 horas. Além dessas reações que eu acabei de citar, o paciente pode vir a apresentar síndrome nefrótica, que costuma ser causada por dano de pequenos vasos sanguíneos nos rins, que filtram os resíduos ou excesso de água no sangue. Os sintomas incluem, assim, inchaço ao redor dos olhos e dos pés e tornozelos. A urina espumosa pode estar presente e ganho de peso pode estar presente também devido ao excesso de retenção de líquido. Como consequência dessas reações adversas do uso de diclofenaco, o paciente pode vir a apresentar também necrose papilar, que é um fenômeno causado por alguns medicamentos ou até mesmo doenças, por levar a isquemia para uma região da medula renal, onde fica as papilas, local que é naturalmente pobre em irrigação sanguínea. Além da necrose papilar, o paciente pode vir a apresentar hematúria. Quando existe hematúria na urina, nesse caso, existe a presença anormal de eritrócitos, que nós chamamos de glóbulos vermelhos na urina. Além dessas duas, como necrose papilar e hematúria, o paciente também pode vir a apresentar proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Geralmente, nesse caso, a proteína mais frequente que pode ser encontrada aí, como no caso da reação adversa de diclofenaco a nível geniturinário, no caso a albumina. Altas concentrações de proteínas causam assim urina espumosa ou com sedimento. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível hematológico, esse medicamento pode vir causar leucopenia, agranulocitose, trombocitopenia e também anemia plástica e também anemia hemolítica. Eu vou abordar cada um desses pontos aqui neste conteúdo. Venha comigo e vamos entender o que é uma reação a nível hematológico. Como reação adversa do diclofenaco a nível hematológico, o paciente pode vir a apresentar leucopenia, que é um baixo número de células brancas no sangue e pode não ser causado por doença subjacente. Um exemplo da causa comum são efeitos colaterais no caso de medicamentos, como no caso eu estou falando de diclofenaco, que causa efeitos ou reações adversas a nível hematológico e pode vir causar aí a leucopenia. Outra reação adversa a nível hematológico que esse medicamento pode vir causar é a granulocitose. A granulocitose, só repetindo aqui para vocês, que é uma reação adversa rara atribuída ao uso de medicamento, caracterizada pela redução acentuada do número de leucócitos.
apresenta assim manifestações sistêmicas gerais, sendo que as lesões iniciais podem ocorrer em cavidades orais ou orofaringe. Outra reação adversa de diclofenaco a nível hematológico que o paciente pode vir a apresentar trombocitopenia. A trombocitopenia consiste em um número reduzido de plaquetas no sangue, o que aumenta o risco de hemorragia nesse caso. Então, essas reações adversas que eu acabei de citar para vocês são consequências das reações adversas em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco. E essas reações adversas que eu acabei de citar são a nível hematológico. Outras reações adversas de diclofenaco a nível hematológico que eu posso estar citando para vocês aqui é a anemia plástica e a anemia hemolítica. No caso da anemia plástica, que é uma das reações adversas do diclofenaco a nível hematológico, se desenvolve nesse caso como resultado de dano à medula óssea. O dano pode ser congênito ou ocorrer depois da exposição à radioterapia, quimioterapia e produtos químicos tóxicos, como alguns medicamentos ou até mesmo infecção. Então, no caso da anemia plástica, é uma das reações adversas em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco. Outro tipo de anemia que pode vir a acontecer em consequência das reações adversas do diclofenaco a nível hematológico é a anemia hemolítica, que faz parte de um grupo de distúrbios caracterizado por um mau funcionamento do sistema imunológico, que resulta na produção de anticorpos que atacam os glóbulos vermelhos, como eles fossem assim substâncias estranhas em nosso corpo. Então eu acabei de citar aqui para vocês dois tipos de reações adversas de diclofenaco que pode vir a acontecer a nível hematológico, como no caso a anemia plástica e também a anemia hemolítica. E quanto às reações adversas de diclofenaco a nível hepático, ou seja, as reações adversas de diclofenaco a nível do fígado, pode vir a acontecer nesse paciente que apresentar reações adversas hepatite grave. No caso da hepatite grave, que é o uso crônico de diclofenaco, pode levar à hepatite grave, que pode levar assim a uma reação inflamatória no fígado denominada de hepatite medicamentosa. E quando associado à vitamina B1, B6 e B12, tem como efeito potencializado. Outra reação adversa do diclofenaco a nível hepático é que o paciente pode vir a apresentar icterícia. Você pode perguntar, enfermeiro, mas o que é icterícia? A icterícia é um termo utilizado para descrever a coloração amarelada ou alaranjada da pele e também da conjuntiva, que o normal da conjuntiva é apresentar um aspecto branco. A pele amarela é causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. No caso do diclofenaco, poderá causar assim a icterícia no paciente, que eu acabei de falar para vocês. Vai acontecer a icterícia se o fígado não processar glóbulo vermelho de um modo eficiente e adequado. Antes de começar a abordar sobre as reações adversas que o diclofenaco pode vir causar no sistema cardiovascular, eu quero deixar bem claro que o sistema cardiovascular é formado pelo coração e também vasos sanguíneos, que é no caso artérias e veias. A primeira reação adversa que o diclofenaco pode vir causar aqui no sistema cardiovascular, a primeira reação que eu vou estar citando aqui para vocês é a palpitação. O paciente ele pode relatar para você que ele está apresentando palpitações. Essa palavra aí se refere a ritmo de padrão rápido, ou seja, está havendo uma palpitação cardíaca. Então essa palavra, quando me refiro que o paciente está apresentando uma palpitação, eu estou me referindo que ele está apresentando, esse paciente, o ritmo de padrão rápido, também chamado de taquiarritmia. Ela ocorre quando o coração bate em um ritmo acelerado com um valor acima de 100 batimentos por minuto. Lembrando que a frequência cardíaca de um adulto saudável em repouso fica em torno de 50 a 100 batimentos por minuto. Portanto, as palpitações são sensações muitas vezes incômodas, que o coração está acelerado, palpitante, vibrante, perdendo o ritmo. Outra reação adversa que o paciente pode vir a relatar, ele pode vir a relatar que está apresentando dor torácica. A dor torácica é aquela sentida na região do pré-córdio, área localizada sobre o coração. A dor torácica é como se fosse um tipo de dor no peito que aparece na porção central, mais à esquerda.
Outras reações adversas que o paciente pode vir a apresentar em consequência do uso de diclofenaco é que o paciente pode vir a ter insuficiência cardíaca. Você pode perguntar do outro lado da tela, enfermeiro, o que é uma insuficiência cardíaca que o senhor está falando? No caso da insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear sangue ou encher-se de sangue adequadamente, ou seja, não consegue fazer aquele movimento de sístole e diástole para manter um bom débito cardíaco. Além da insuficiência cardíaca, também o paciente pode vir a se queixar de taquicardia, isso quando ele está fazendo o uso de diclofenaco. Lembre muito bem que eu estou falando sobre as reações adversas de diclofenaco a nível do sistema cardiovascular. No caso da taquicardia, é quando o paciente apresenta uma aceleração no batimento cardíaco que pode ser regular ou irregular. O ritmo cardíaco acelerado pode não ser causado por doença subjacente. Algumas causas comuns são exercício físico, medo, ansiedade, estresse, raiva e reações adversas a medicamentos, que é no caso aqui do diclofenaco, que pode vir causar reações adversas a nível do sistema cardiovascular. E uma dessas reações adversas que eu estou falando aqui para vocês, que o paciente pode vir a apresentar taquicardia. Além das reações adversas que o diclofenaco pode vir causar no sistema cardiovascular, como insuficiência cardíaca e taquicardia, o diclofenaco também pode vir causar também hipertensão arterial. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é uma hipertensão? A hipertensão ela é definida como a pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio e é considerada grave quando a pressão está acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio. As reações adversas de diclofenaco a nível oftalmológico, esse medicamento pode vir causar visão borrada e também diplopia. No caso da visão borrada, os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, como no caso o diclofenaco, o seu uso assim descontrolado pode vir causar visão desfocada e visão dupla, fazendo com que as pupilas se estreitem nesse caso, resultando consequentemente na dificuldade de enxergar no escuro. Outra reação adversa a nível oftalmológico do diclofenaco pode vir causar também diplopia, que é uma percepção de duas imagens em um único objeto. A diplopia pode ser monocular ou binocular. A diplopia monocular está presente quando apenas um olho está aberto. No caso da diplopia binocular, que ocorre com os dois olhos abertos, desaparece quando um dos olhos é fechado, nesse caso. Então, essas duas reações adversas de diclofenaco que pode vir causar assim alterações a nível do olho do paciente, que são reações adversas de diclofenaco a nível oftalmológico, que eu falei anteriormente para vocês, que pode vir causar assim visão borrada e também diplopia. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível otorrinolaringológico, esse medicamento pode vir causar zumbido. Nesse caso, o diclofenaco pode ter efeito tóxico sobre as células do ouvido, chamado assim de efeito ototóxico. Além do zumbido no ouvido a nível otorrinolaringológico, o diclofenaco pode vir causar também no paciente distúrbios auditivos, em consequência também do efeito tóxico do diclofenaco a nível do ouvido interno. Então, essas são as principais reações adversas de diclofenaco que pode vir a acontecer a nível oftalmológico e também a nível otorrinolaringológico. As reações adversas de diclofenaco a nível da pele é quando o paciente apresenta fotossensibilidade, que é uma das reações adversas que o paciente pode estar apresentando quando ele está fazendo uso de diclofenaco. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é fotossensibilidade? A fotossensibilidade é uma sensibilidade à exposição à luz solar ou a outra fonte luminosa que o paciente pode vir a apresentar. Ou seja, aquele paciente que está fazendo tratamento com diclofenaco e fica exposto à luz solar ou a outra fonte luminosa, ele pode vir a apresentar fotossensibilidade, onde a pele fica avermelhada nesse caso. Então, essa é uma das reações adversas de diclofenaco a nível dermatológico. Outra reação adversa que o paciente pode vir a apresentar, race. Mas o que é race? É uma irritação ou erupção cutânea que o paciente pode vir a apresentar. Além do race, o paciente pode vir a apresentar também bolhas papulosas na pele. Essas bolhas papulosas contendo líquido claro internamente. Além dessas reações, o paciente pode vir a ter também
dermatite. O que é uma dermatite? É um termo geral que descreve assim uma inflamação na pele ou uma inflamação cutânea. Então, esses pontos fundamentais que eu acabei de citar para vocês são reações adversas que o paciente pode vir a apresentar. Só repetindo para vocês, a nível dermatológico, por exemplo, pode vir a apresentar fotossensibilidade, RACE, bolhas papulosas e também dermatite. Além das reações adversas que o paciente pode vir a apresentar quando está fazendo uso de clofenaco, a nível da pele ou a nível dermatológico, o paciente pode vir a apresentar também síndrome de Stevens-Johnson, que são reações de hipersensibilidade cutâneas graves. Podemos dizer que é uma emergência médica, geralmente uma reação a um medicamento ou a uma infecção. Inicialmente, o paciente apresenta sintomas semelhantes a de uma gripe, aparece principalmente nos primeiros dias. Depois, surgem assim bolhas ou irritação na pele dolorosas que se espalham pelo corpo. Outra reação adversa que eu posso estar citando aqui para vocês é a síndrome de Lyell. A síndrome de Lyell trata-se de uma reação adversa grave e rara que atinge predominantemente a pele e mucosa. É caracterizada por morte generalizada dos queratinócitos e destacando-se assim a epiderme a nível da junção dermo-epidérmica. Outras reações que podem vir a acontecer também é no caso eczema, eritema multiforme, que pode vir a acontecer, alopecia e também púrpura. Então, muita atenção quanto às reações adversas de clofenaco a nível da pele ou a nível dermatológico, principalmente quando se caracteriza aí essas reações, como no caso, síndrome de Stevens-Johnson e síndrome de Lyell. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo.